Vitória da direita no Brasil. Só que não. Eu tava vendo esse post e aí vi esse título, essa headline, apesar de estar em azul. Partidos de direita e centro são os grandes vencedores. A divisão do país de acordo com a ideologia dos partidos. Uma postagem do Poder 360, aí fui lá ler, né? Direita, 2.673 prefeituras. Aí, ok, depois centro, 2.144. E a esquerda aí, não estamos falando da esquerda. Aí eu fui lá olhar, considera, até aqui, eu não sei se dá para você ver, eu vou passar o mouse aqui embaixo, eu não sei se você dá, eu vou dar uma aumentadinha aqui para você. Tá escrito aqui. Considera-se de direita, né? Aliás, tem uma observação aqui, a classificação dos partidos foi feita com base em adaptação do artigo Uma Nova Classificação Ideológica dos Partidos Políticos Brasileiros. Então, eles consideram o Novo, o PL, não, o PP, o PRD, o PRTB, né? Vamos ver o que vai rolar aí, né? Pra frente. PSDB, Republicanos e União Brasil. Aí o centro, Agir, Avante, Cidadania, DC, MDB, Mobiliza, Podemos, PMB, PSD e Solidariedade. Ok. O que eu quero dizer com isso? Aqui é a nomenclatura seguindo aí a nova classificação ideológica dos partidos políticos brasileiros. Brasileiros! Eu lembro que o cara que falava isso. Enfim. Número de prefeituras, aí que é o ponto. 2.673 à direita, só que não. E centro, 2.144. E é isso aí. Então a gente tem, na verdade, talvez tirando um ou outro aí, mas muito pouco, a gente não tem um país que está à direita. E isso é uma grande de uma falácia. Mas isso é tão verdade, gente. Agora falando sério. Você falou, você não está falando sério até agora? Não, eu tô. Mas é que a gente fica indignado, né? Mas assim, o fato é, vamos acompanhar uma coisa. Será que em 26, na eleição presidencial, esse mapa do Brasil que você está vendo aí, né? Será que ele vai se transformar em votos para a direita na eleição presidencial, eleição de governador, eleição de senador? Porque por esse mapa aí, a ideia era para que acontecesse isso, né? Mas enfim. A jornalista lá da Globo News perguntou ao Ricardo Nunes, entre aspas, segundo o Marçal, o Bananinha, mas agora acabou a eleição, não é mais, porque agora, como eles também falam, agora é bandeira branca. Então vamos lá. A jornalista perguntou ao Nunes, Nunes, e o Bolsonaro? Vamos ver a matéria aí para não, né? Porque o correto é você expor a matéria. Então vamos lá. Vamos ouvir Ricardo Nunes. Todo mundo sabia que você estava na frente o tempo todo, mas valem os parabéns também. Todo mundo está analisando, prefeito, as mensagens que o senhor deu no pronunciamento logo após a promulgação do resultado. O senhor fez um grande elogio ao apoio e à liderança do governador Tarcísio e deu recados que foram interpretados como a extrema-direita, os estilos muito violentos, nada disso pertence a esse ciclo político que o senhor inaugura agora. Então, pergunto para o senhor, estamos corretos em dizer que o senhor se afasta de Bolsonaro e se afasta de qualquer outro tipo de, digamos, de coligação que não tenha os interesses de Tarcísio como preferência?
Oi, Mônica, bom dia, viu? Um prazer estar aqui com você. Olha, Mônica, eu quis fazer uma mensagem até um pouco relacionada aqui à pergunta da Ana, né? A questão da abstenção. A eleição de São Paulo, ela se tornou uma eleição nacional, ficou passando em todo o canto do Brasil pela sua agressividade, não pelas propostas, não pelo alto nível do debate. E quando a gente observa isso, fica uma lição muito clara do eleitor, né? Eu, com 60% dos votos, o meu adversário teve menos votos do que as abstenções. O outro candidato que ficou em terceiro, quer dizer, nem foi para o segundo turno, até por isso ficou em terceiro. É um pouco dessa mensagem, da gente poder ter respeito ao eleitor, poder ter respeito às pessoas e cuidar do nosso povo. Essa questão dessas brigas, essa coisa de... A rede social é muito importante, mas ela trouxe para a gente também algo muito maléfico, que é mostrar essa agressividade para dar curtida. Mas no final das contas, o que a gente viu nas urnas foi de que a população quer discutir a cidade, quer discutir sobre a sua família, sobre a sua vida, suas oportunidades, né? A cidade que possa ter uma condição de que as pessoas vivam bem, né? Morem bem. Então, acho que foi mais ou menos isso que eu quis colocar. Ficou essa lição no resultado das eleições. Agora, o Tarcísio realmente foi fundamental nesse processo. Não só como um grande parceiro na administração, a gente tem muitas ações conjuntas na habitação, segurança, saneamento, mas o Tarcísio também, ele participou muito ativamente da eleição. Eu fiz um destaque, Mônica, porque lá em dia 28, 29 de agosto, mais ou menos, eu sempre vinha ali muito, muito bem nas pesquisas, mas eu dei uma caidinha nesses dias. E aí foi quando o Tarcísio mais entrou. Olha que comportamento, né, que a gente precisa elogiar. Porque normalmente, na vida pessoal, na vida profissional, na vida da política, as pessoas às vezes se afastam no momento de dificuldade. Foi no momento de dificuldade. Bom, eu queria falar sobre esse depoimento do Ricardo Nunes, né? Cara, eu tenho um negócio assim em política que eu acho interessante. O Ricardo Nunes, ele é o exemplo, com todo respeito, tá? Pra gente, porque são nomenclaturas que normalmente a gente usa na política, mas ele é o típico poste mesmo, né? E é uma pena isso, principalmente do povo paulistano, não ter opção assim de voto de convicção, principalmente no segundo turno, né? No primeiro a gente viu o equilíbrio, né? E no segundo aconteceu o que exatamente vem acontecendo. E eu acho muito engraçado a forma pedante que ele fala, né? Eu tive 60% dos votos. Não, foi 59,35%. Já não tem uma precisão aí, meu querido. Mas eu tive 60% dos votos, tal, e o povo paulistano, e papapá. E quando eu sempre tive a minha timeline já tá vindo bem, depois eu dei uma caída, papapá. Bom, primeiro que a sua timeline, ela depende exclusivamente, eu não vou nem falar de Bolsonaro, e nem só de Tarcísio. Sabe por quê, Nunes? Porque é o seguinte, o povo paulista já provou, o povo paulistano já provou que não quer o Boulos. E ponto. Então, se eu pegasse, sei lá, deixa eu pegar aqui alguma coisa para... Tem um microfone aqui, ó. Deixa eu pegar meu microfonezinho aqui, ó, só para te dar um exemplo, cara. Se eu pegar esse microfone aqui, ó, e colocar ele de candidato contra o Boulos, esse microfone aqui vai ter 59% de voto. Você entendeu, cara? E pautado em que eu tô falando isso? Tô pautado aqui, ó. Vou pôr aqui para vocês. Olha aí. Essa é a eleição de 2020. Não importa o ser que esteja ali disputando. Desde que ele não seja o Bolo, PT à esquerda, vai acontecer isso. Entendeu? É isso aqui. É exatamente isso aqui. E você percebe que aqui, ó, você teve 3.393.000, estou um pouquinho longe, assim, 10 votos. Não é? Agora eu vou pegar lá na eleição de 2016 e o Dória, que ganhou no primeiro turno contra o Haddad, ele teve 3.085.187 votos. É os 3 milhões. Quem não foi bem aí
foi o Haddad. Mas também é muito assim, é muito assim compreensível, porque ele dividiu muito voto aí com o Celso Russomano e com a Marta. E tem inclusive a Erundina. Tá vendo ali, ó? Se você fizer o número de votos aqui, vai dar exatamente a mesma coisa, Nunes. Então, menos, cara. Para de dar entendeu? Xerifão que você não é não, cara. Entendeu? Menos. Fora. Ajuda do Tarcísio, ajuda do Bolsonaro. E olha lá, hein, que ajuda, né? O Malafaia xingando o Marçal até não querer mais. Fundo eleitoral, fundo partidário, televisão e tudo o resto, né? Você e o Boulos tiveram isso à vontade, à la vontade, né? E aí você chega com toda essa arrogância aí para falar de uma coisa óbvia. 3.300.000 votos, 3.169.000 votos. O Boulos, ó, 2.168.000, tá vendo? Vamos ver o Boulos aqui, ó. 2.320.000. É a mesma coisa. Não muda nada. A mesma coisa. Inclusive aqui, ó. Só que aqui tinham candidatos mais pulverizados. Só isso. Mas essa turma, olha só, né? Essa turma aqui vota sempre contra a esquerda. E que ótimo, que bom. Não é uma crítica, tá? Pelo contrário. Mas eu só acho que você tá se achando, né? Você tá se achando. Então, menos. Eu queria aproveitar também e falar da eleição aqui em Curitiba, que realmente... Pronto, agora foi. Eu queria falar também aqui da eleição de Curitiba, onde nós tivemos o resultado da eleição do Eduardo Pimentel, com 57,64, e a Cristina, que é jornalista da Jovem Pan, que ficou simplesmente largada, e eu espero que ela lembre disso, porque ela tem um futuro, eu acho, brilhante, ela tem que continuar, conseguiu aí bravamente, com o PMB, um partido pequeno ainda, que não tem os recursos, não tem a máquina, enfim, ela conseguiu brilhantemente chegar ao segundo turno, uma mulher em Curitiba. Eu estou muito feliz com a campanha da Cristina. Eu espero que ela veja bem a galera que ela vai caminhar no futuro, porque, né, tem gente que só colou nela no finalzinho e foi uma vergonha. Ela foi abandonada, largada e só no final e com muita raça, com ela mesma, como eu disse, sem fundo eleitoral, sem, enfim, partido pequeno. Mesmo caso mais ou menos do Marçal aqui, que o Marçal ficou quase, né? 40.000 votos é um pelo, né? Para São Paulo, para disputar segundo turno. Então, isso aí, então eu quis destacar Curitiba aqui, por causa da Cristina. Parabéns, Cristina. Continua firme e forte aí. Foi uma brilhante campanha. E aí nós temos o mapa do nosso Brasilzão, como eu disse, não está à direita, existe uma clara e óbvia distorção nessa informação e ela vai estar refletida, como ela já esteve refletida, na eleição presidencial de governador, de senador e tal. Vamos aguardar, né? Tem muita coisa para acontecer aí. Eu quero comentar rapidinho algumas notícias com vocês aqui também. Tarcísio informa a aliados sobre desistência de filiação ao PL de Bolsonaro. Isso é uma coisa interessante, né? O Tarcísio, então, desistiu, né? Estava esse namoro com o PL, se ele ia sair do Republicanos ou não, tal. Mas pelo que eu li da notícia, e o que eu também entendo politicamente falando, é que para o Tarcísio é interessante, obviamente, ficar no Republicanos, porque o Republicanos dá toda a estrutura, todo o apoio para o Tarcísio, né? E também sair agora de um partido, eu acho que não é muito correto, né? Não seria a melhor estratégia. Mas ele tem muito apoio do Republicanos, né? O Republicanos é um partido que é muito consolidado. Então, eu acho que para o Tarcísio realmente é uma boa não pensar em migrar. Até porque o Republicanos, no meu conceito, ele é muito mais direita, ele está muito mais, né? Ele está muito mais no espectro da direita do que o PL, mas muito mais. Começando pelo presidente, né? Ó, Ricardo Salles pretende concorrer ao Senado. Então, cara, que bom, né? E espero que o Salles não desista, né, dessa corrida ao Senado, né? Seria um baita de um senador, né? Um candidato excelente.
É uma pena que ele não pôde concorrer em São Paulo como prefeito também, né? Foi extirpado da corrida. Mas eu gosto muito da candidatura do Salles para o Senado, acho o nome muito bom, um cara muito inteligente, muito direita, e enfim, eu acho que ele não tem que ceder, porque assim, pessoal, existe um panorama político aí que pode acontecer do seguinte: o Boulos teve uma votação boa, porém aquela votação da esquerda, extrema esquerda, que tem em São Paulo, tá? Mas é uma votação que é deles, é do colégio eleitoral deles. Provavelmente o Boulos possa sair candidato ao Senado, principalmente se tiver uma configuração, no momento, de briga e de racha. Eu não gosto de falar racha porque eu acho que o que está rachando não é direita. O lado que está dizendo que é direita não é, é centro. Mas, como está essa bagunça, por exemplo, vai sair o Salles, vai sair o Eduardo Bolsonaro, quem mais vai sair? Quem que o Kassab, o Valdemar vão indicar lá? Qual vai ser a configuração para o Senado, né? Isso vai dividir voto. Para o Boulos é interessante se ele sair como senador. De repente pode ser interessante para ele pegar uma vaga, entendeu? Então fique esperto aí, galera, vamos ficar de olho. Bom, aí tem uma notícia, eu queria comentar rapidinho algumas notícias. Tarcísio da declaração afirma, vocês viram isso aqui, né? Vai dar pano para manga. O Tribunal Eleitoral disse que vai responder o mais rápido possível sobre isso, né? Porque afinal o Boulos chorou, agora vamos ver o que vai dar essa pendenga aí. E ó, tá aí, pessoal. Pesquisa revela rejeição de Boulos por maioria do eleitorado de São Paulo. Veja os números. E aí aqueles números que eu falei para vocês que refletem e que não é só nessa eleição, foi a mesma coisa na outra eleição, entendeu? Agora, o que a gente precisa discutir aqui, eu acho que isso é muito importante. Vamos voltar o mapinha aqui. É a quantidade. Deixa eu voltar para a Sampa aqui. Vamos voltar para a Sampa. Aqui. Gente, é a quantidade de abstenção. Ela ocorreu em 20? Ocorreu. Estava ali na época da pandemia e tal, né? Mas alta também, né? Bem alta. E ela está aumentando, né? Vou voltar aqui. Olha só, vamos ver 2016. 1.940.444 votos. Então você vê que a galera tá de saco cheio, né? Cada vez mais de saco cheio. Eu tenho uma opinião aqui, queria que você usasse o espaço aí embaixo, porque eu quero saber a sua, tá? Não custa nada, pô. Escreve aí embaixo. Eu não gosto dessa coisa de eleição de 2 turnos. Eu vou explicar o meu motivo. Eu acho que a ideia inicial até parece boa. Quando começou a se falar disso, se não me engano, foi em 1992, que nós tivemos o início de eleições de 2 turnos. Se eu não estiver enganado, tá, gente? Estou indo pela memória. E aí, o que acontece? Teoricamente, é mais democrático, ganha realmente, você vai ter certeza. Não é mais democrático, eu não acho. Porque eu acho que você, no primeiro turno, vota realmente quem você quer. E aí, quando vai pro segundo, começa os conchavos de novo. Entendeu? Aí vai pras conchavice. E aí conchavice, entendeu? Aí junta com cré, com té, com pé e, vira uma salada. Então, eu acho que essa coisa essa coisa da gente ter eleições em 2 turnos, na minha concepção, não teria mais. A gente teria eleição em 1 turno só. Por esse motivo que eu falei, tem mais um. Ia gastar muito menos do dinheiro público. Aliás, do nosso dinheiro. Dinheiro que não é público, né? É privado, porque é nosso. Vem da iniciativa privada. Tá. Mas é dinheiro público. Então, é nosso. Então, se é nosso, por que nós vamos ficar torrando dinheiro com a eleição? Torrando. Então, eu sou contra, eu não sei a sua opinião, eu sou contra eleições em 2 turnos. Para mim, o certo é eleição em 1 turno só. Porque o que acontece? Quando você tem um eleitorado já muito definido e muito contrastado, e candidatos únicos. Tudo bem, você pode falar assim, se a gente tivesse menos candidatos, pode ser, mas ia dar esse resultado aí, tá? Mas já ia só, de primeiro turno já resolvia. Mas como eu acho legal ter mais candidatos, ter mais opções, eu acho bacana isso. Eu acho que no primeiro turno revela-se muito mais a vontade da população, né?
Você vê em São Paulo, foi um negócio de maluco, né? 28%, 28%, 28%. Foram 3 candidatos que chegaram ali praticamente agarrados, né? Então, isso de uma certa forma manda um recado, né, para aquele que ganha, que ele vai estar pressionado, evidentemente. Agora, esse número de abstenção que ocorre em muitos municípios, e praticamente, né, no Brasil inteiro, esse número de abstenção é brutal. Se eu não me engano, teve uma cidade aqui em São Paulo, do interior, se eu não me engano foi Ribeirão Preto, que teve uma abstenção absurda também, né, lógico, comparando com, né, cada um seu quadradinho, né? Mas o que eu sei, Ribeirão Preto teve uma abstenção brava também, então isso é muito complexo. 2.940.360. Eu queria fazer uma continha com vocês aqui, vamos fazer a continha aqui, ó, vem pra cá, opa, deixa eu trazer a calculadora aqui, vamos ver se tá certinho aqui. 2.940.360, mais 430.756 mais 234.317 igual 3.605.433 eleitores disseram: a gente não quer nada, a gente se absteve de votar, ou a gente anulou, apertou lá, muita gente deve ter apertado 28, e branco. O cara tá também. Que dá na mesma, né, gente? Quando a gente fala abstenção, você tem que juntar todo mundo aí e ver o valor. Então, a abstenção ganhou do Ricardo Nunes. Ô, Ricardo, acho que você não devia estar falando tão grosso assim, igual você tá falando, não, viu? Nada contra, tá? Acho que você tá feliz, contentão que ganhou, beleza, né? Vai seguir o seu governo. Espero que para São Paulo deve estar indo muito bem, porque afinal você ganhou. Mas, de novo, o problema é que é o Boulos. Se fosse qualquer outro, eu realmente queria ter presenciado esse segundo turno, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nós iríamos ter um contraste totalmente diferente. Você imagina como ia ser? Sei lá, eu acho que ia ser muito bacana. E eu queria finalizar o vídeo de hoje aqui com vocês, esse texto aqui na Gazeta do Povo, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, dessa fera do Luiz Felipe. Oposição ou composição? Puta. Antissistema ou pró-sistema? O Brasil está no enésimo grau de convívio com o socialismo, provando que tudo que esse sistema impõe não funciona. Apenas enfraquece a classe média brasileira. Presta atenção no que o Luiz Felipe está falando, gente. Apenas enfraquece a classe média brasileira. Você imagina que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico, que um carro de entrada, popular de entrada, custa de 78, 75, 78 mil a 100 mil reais. A classe média brasileira está sendo enfraquecida cada vez mais. Quem sofre com o carro com preço lá nas alturas? Quem sofre com falta de saúde, porque não pode pagar plano de saúde. E condena o país à mediocridade perpétua. Cara, que legal isso que ele falou. E resume muito o que a gente está blá 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 aqui falando. É isso. É isso. Muito convívio com o socialismo, muito conchavo, muita composição, muito pró-sistema. E aí, cara, quem sofre com isso é a classe média que vai enfraquecendo. E aí ela chega ao ponto, presta atenção aqui comigo, ela chega ao ponto de ter uma extrema esquerda e um sistema num segundo turno, no exemplo de São Paulo, e ter que votar no sistema.